Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Soham Paher. O Soham Paher é um indiano, mora lá na Índia, mas que trabalha para empresas americanas. Só que ele descobriu uma maneira de ganhar muito dinheiro. Algumas pessoas estão estimando que ele ganha $800 mil por ano. $800 mil por ano é um bocado de dinheiro, né? Multiplica por 6 aí para tu ter uma ideia de quanto é que está isso em real por ano. É um salário muito bom no final das contas, né? E qual o truque que ele fazia? O Soham Paher trabalha na Índia, então trabalha remoto. Trabalha para um monte de empresas americanas e europeias. E qual que é o segredo dele? Ele pega um monte de empregos. Então ele tem vários empregos integrais com várias empresas americanas. E é lógico, ele está enganando essas empresas, né? Porque não tem como você ter acho que parece que ele trabalha em 4 ou 5 empresas ao mesmo tempo. Não tem como você trabalhar 8 horas por dia em cada empresa tendo 4 ou 5 empregos, é simplesmente impossível. Mas como ele está remoto, ele está lá na Índia, ele consegue balancear esse troço e receber esse dinheiro dessas empresas todas. Na verdade, tem toda uma estratégia por isso. Na verdade, tem todo um Reddit, um subreddit aqui, ó, de pessoas que fazem exatamente esse tipo de coisa, discutindo dicas, como é que você faz para trabalhar em mais de um lugar, como é que você consegue para trabalhar num monte de lugar e coisa e tal. E o pessoal está ganhando um bocado de dinheiro. Aí a dúvida que eu fiquei é o seguinte, será que o pessoal aqui no Brasil está fazendo isso também? Será que, e mais, as empresas brasileiras estão sofrendo esse problema também? Porque, de novo, qual que é o problema aqui? Eles estão procurando, o cara tem um currículo bom, o cara é um cara bom na área dele, né? Ele é programador. E existe uma falta de programadores muito grandes, tipicamente no Vale do Silício, nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu sei que tem também. Muita gente procura programador e coisa e tal. Então ele tem um currículo muito desejado. Então para ele conseguir emprego é muito fácil, só que ele consegue 5 empregos ao mesmo tempo e fica recebendo o salário desse pessoal todo e fazendo algum trabalho para não ficar no zero também, mas evidentemente muito menos do que ele poderia fazer. Vamos entender esse caso aqui, porque isso gerou uma conversa entre pessoas das empresas tech, né, descobrindo que tem um monte de gente fazendo isso, né? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe, eu que vi esse caso aqui, o pessoal, eu sou dessa área, vocês sabem, né? Então eu que vi esse negócio sendo discutido aí nos fóruns e acabei trazendo para vocês aqui, mas é muito curiosa essa história. Tanto do ponto de vista da empresa, né? Porque será que você não tem um Soham Paher na sua empresa, aí alguém que está trabalhando para você e para outras empresas também, coisa e tal? E também para quem trabalha aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem muita gente que está trabalhando para empresas americanas. Então, não sei se vocês sabem, isso já é uma coisa comum, já é coisa do dia a dia. Né? Um monte de empresas contratam pessoas e você trabalha para essas empresas daqui do Brasil, trabalhando para uma empresa americana. Né? E aí dizem que eles pagam até pouco para os brasileiros, mas se você pegar 5, 6 empregos nessas empresas todas, você acaba ganhando um bom dinheiro. Né? Vamos entender esse caso aqui. De qualquer forma, obrigado a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o negócio todo começou com as empresas do YC. O Y Combinator é um site de startups, tá? Então é um site que você tem para você procurar emprego em startup, coisa e tal, né? Trabalhar para startup é uma coisa própria, né? Startups são empresas que são pequenas, estão começando agora. Não são empresas tão pequenininhas aqui, muitas delas não, que a Stripe é uma empresa grande, a Airbnb é muito grande, né? O próprio Reddit está aqui, a Coinbase, Twitch. Tem empresas grandes aqui, mas são empresas essencialmente tecnológicas e que recebem um aporte de capital muito grande. Então, muitas dessas empresas elas começaram muito pequenininhas, né? E aí, você trabalhar nessas empresas tem algumas particularidades. Assim, primeiro que eles são mais flexíveis na hora de contratar, né? Porque você trabalhar para uma empresa maior é uma garantia maior que você tem. Trabalhar para uma empresa pequena, você não tem tanta garantia assim. Geralmente eles acabam pagando mais para compensar isso, né? E além disso, essas empresas, como estão começando, muitas delas, ainda não têm um RH muito bem estruturado, não tem os processos de RH estruturados, então o pessoal já percebeu que o canal para você ter múltiplos empregos, que eles chamam de overemployed aqui, esse overemployed é quando você tem mais empregos do que horas no dia, né? E aí você, né, ganha mais salário do que você deveria, porque você trabalha remoto para várias empresas, né? Então, eles já viram que o canal é as empresas YC, né? E aí, o que aconteceu essa semana? Esse cara aqui, ó, o Suheil, que é dono de uma empresa dessas, ele, por um acaso, descobriu, né, casualmente descobriu que esse cara que trabalha para ele, o Soham Paher, trabalha na Índia, o cara é indiano, tá lá na Índia, mas da mesma forma, tem um monte de gente no Brasil que tá trabalhando para empresas americanas também. E
e descobriu que ele estava trabalhando para uma outra empresa lá nos Estados Unidos também. Como é que ele descobriu isso, eu não sei. De repente estava conversando com algum CEO de outra empresa lá. São empresas pequenas, de novo, a gente está falando aqui de empresas startups e coisa e tal. E aí descobriu que o cara estava trabalhando para as duas empresas no final das contas, né? E aí, essa foi a história toda. E aí começaram a pesquisar esse negócio. Aí começou um monte de gente conversar o pessoal dessa área de tecnologia conversar sobre isso e coisa e tal. E aí identificaram um monte de gente. E aí o pessoal falando desse fórum aqui, R Overemployed, o pessoal discutindo como é que você faz e coisa e tal. E no final das contas, aqui, ó, o meu chefe sabia que eu estava overemployed, que eu estava fazendo mais do que um emprego por dia, mas ele não tinha alternativa, porque ele não tinha outra pessoa para colocar no meu lugar e coisa e tal. E nunca conte para os seus parentes, né, para os seus pais, né, no caso, né? Os seus pais, por quê? Porque o pai e a mãe podem não gostar, que você está enganando a empresa, né? Aí o seu pai vai dedurar você para a empresa. Então tá cheio de coisa aqui, de dicas para o pessoal, como é que você faz para ser overemployed, para você trabalhar remoto para mais de uma empresa, né? A maior parte das pessoas aqui fala de J2. J2 é o segundo emprego. Você tem um outro emprego depois disso. Isso não é tão incomum aqui no Brasil, não. Na área de tecnologia, como eu falo para vocês, né? A área de tecnologia tem uma demanda muita gente. Cara, bicho, que já tô fora dessa área há um tempão, já tô sendo youtuber aqui há um tempão. De vez em quando ainda tem alguém me mandando uma oferta de emprego, pedindo para eu trabalhar, para eu fazer projeto e coisa e tal, porque tem uma demanda muito grande nessa área, né? E geralmente é J2, ou seja, a pessoa tem um segundo emprego, né? Segundo emprego, em tese, se você fizer as coisas direitinho, você consegue até gerenciar, né? Mas, embora seriam 16 horas por dia de trabalho, já seria complicado, né? Agora, o pessoal chega a níveis como esse cara aqui, ó. Esse cara que ninguém sabe quem é ele não é necessariamente o Soham Paresh, que eles estão falando aqui, mas ele diz aqui, ó, eu tenho 5 empregos, ganho 800 mil reais por ano. E eu tenho adotado a mentalidade ROI, retorno sobre investimento. Então, ele é tão buscado no mercado, ele é um especialista em dados, né, em banco de dados. Ele é tão buscado pelo mercado que ele já nem faz entrevista com empresa que ele acha que não vai valer a pena. Então qualquer empresa que fala assim, não, tem que ter um dia no escritório não, eu digo não quero nem saber. É tanta gente querendo contratar o cara que ele se dá o luxo de escolher quais empresas que ele vai tentar enganar na hora de mandar o currículo dele, né? Então ele coloca aqui, ó, tem dois trabalhos como empregado full-time e 3 trabalhos de consultoria com o valor da hora anual aqui no final das contas, ou seja, ele dizendo aqui os empregos que ele tem hoje. É lógico que ele não diz exatamente o que é que ele ganha, mas no final das contas ele diz que dá 800 mil dólares por ano. 800 mil dólares por ano, meu amigo, é um bom dinheiro. Bota aí 4 milhões de reais por ano, 5 milhões de reais por ano. Um bom dinheiro para você ganhar, né, por ano, né? E aí ele contando aqui, ó, coisas para você se preocupar. Coloque habilidade periférica, coisa que você sabe mais ou menos no currículo, que é importante na descrição do coisa. Coloque muitos anos, se você tem experiência de muitos anos. Quando chegar na entrevista, entenda as principais entrevistas, questões de entrevista no X, né? Então o pessoal já sabe, já tem vídeos explicando quais são as principais perguntas que o pessoal faz em entrevista de RH. Tem que saber como é que faz isso. É ok falhar, não se importe muito, continue buscando, né? O LinkedIn é bom para receber mensagens de trabalho, se você tem experiência. Meu trabalho antes era numa grande empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Eu trabalhei alguns anos por lá. Mas eu mantenho isso como meu emprego mais recente. Ele não atualiza, por motivos óbvios. Se ele atualizar, ele vai ter que dizer em qual empresa que ele está trabalhando. Como ele está trabalhando em 5 empresas, ele não tem como dizer qual que é, né? Eu nunca falhei um background check, apenas minta. Eu tinha um cliente que demandou 2 conversas por telefone com gerentes anteriores. Eu falei ele para mudar isso para um contato por e-mail e mandei um e-mail de um amigo antigo. Seja firme, eles estão precisando de você. Esse é o segredo da coisa. Por que as empresas caem nisso? Porque tem algumas vagas que eles têm muita dificuldade de contratar. Desenvolvedor de sistemas, especialista em dados, especialista em inteligência artificial. Eles querem muito contratar esse pessoal e não tem gente para contratar no mercado. Então, o cara acaba cedendo porque ele precisa contratar, né? Entrevistas devem ser gamificadas. Minta, engane, roube, use inteligência artificial. Os entrevistadores técnicos, 80%, querem uma oportunidade para conseguir atingir, ticar a coisa lá da empresa, dizer que ele conseguiu preencher aquela vaga, né? Então, no final das contas, ele não entende mesmo do assunto, ele não está preocupado realmente com a sua qualificação, né?
use inteligência artificial. Você consegue resolver qualquer problema que a pessoa te passe se você tiver uma inteligência artificial ali, né? Ou seja, no final das contas, o cara tá usando inteligência artificial para enganar na entrevista. Porque lembra, a gente tá falando de trabalho remoto. Não tem trabalho presencial aqui. Se tiver um dia no escritório, o cara já recusa, já não aceita isso, né? Aí tá aqui, esse aqui foi o tweet que começou a coisa toda. O Surreio alertando o pessoal, olha só, tem um cara que tá aqui falando, olha só, tem um cara chamado Soham Paher, na Índia, né, que trabalha 3, 4 startups ao mesmo tempo. Ele está visando empresas YC, como eu falei, são empresas startups, empresas pequenas, né, que o pessoal está correndo muito atrás. Aqui, ó, parece que descobriram que o cara ele esteve num blog da Microsoft em 2021 aqui, ó. Ele apareceu, o Soham Paher, apareceu na Microsoft 2021, né? Aí o pessoal tava até brincando aqui, ó. A Microsoft demitiu 9 mil trabalhadores, todos eles eram o Soham Paher. É brincadeira do pessoal, evidentemente, né? E aqui, ó, outra pessoa falou aqui, ó, a gente contratou esse cara há uma semana atrás e demitimos ele essa manhã. Então ele foi muito bem nas entrevistas, as entrevistas realmente foi muito bem. Mas tome cuidado com isso. Só que eles perceberam rápido que o cara era uma fraude, né? Aqui, ó. Outros mostrando aqui e-mail do Soham Paher, coisa e tal. E tá aqui mais gente. As companhias de tecnologia estão tão desesperadas para contratar indianos sobre americanos. Aí o cara tá falando aqui também sobre a questão de que os indianos estão tirando emprego dos americanos. Os americanos não querem emprego em tecnologia, cara. Os americanos não gostam de tecnologia. Aí acaba sobrando para nós brasileiros, sobrando para os indianos, sobrando para o resto do mundo, né? Que acabam contratando o pessoal. E aí o próprio Soham Paher tá aqui, eu não sei se isso aqui é verdadeiro, tá? Não sei se é o cara aqui. Mas perguntaram aqui, como é que seria o LinkedIn dele? Ele não tem o LinkedIn. Ele disse que não tem o LinkedIn. Ou seja, esse é um fenômeno que está surgindo do sobreemprego. Tem muitas empresas trabalhando remotamente. Se você trabalha remotamente, é relativamente fácil você enganar o pessoal. Você precisa ter um bom currículo, você precisa ter uma boa coisa. Uma coisa que eles falaram aqui é que, cara, esse cara, o Soham Paher, deveria começar uma companhia de preparação para entrevistas, porque ele claramente sabe fazer entrevistas muito bem. Ele, obviamente, sabe fazer uma entrevista muito bem, né? Se ele treinar outras pessoas para isso, ele consegue ter sucesso nessa área, ele consegue ganhar dinheiro. Né? Que, ó, claramente é um dos grandes entrevistados de todos os tempos. O cara sabe responder bem as entrevistas. Facilmente faria milhões por ano e seria menos estressante do que ficar enganando um monte de empresas, 14 companhias ao mesmo tempo, e sendo demitidos por todas elas depois de 3 semanas de trabalho, porque ele não produz nada, mas ele ganha, né? O salário durante o período que ele está lá, ele ganha, né? Ou seja, no final das contas, você tem uma oportunidade aqui para o Soham Paher. E você é um Soham Paher aqui no Brasil? A sua empresa tem Soham Paher? Você já parou para se preocupar com a possibilidade da sua empresa ter Soham Paher aqui no Brasil, né? Porque pode acontecer, né?